Porte ilegal de arma. É isso mesmo que vocês viram no título do vídeo. Nós vamos comentar tudo sobre o porte ilegal de arma. Porte ilegal de calibre restrito, de calibre permitido, se é afiançável, se não é, se é possível fazer um acordo de não persecução penal, o que é o acordo de não persecução penal. Se você perde essa arma que foi apreendida, vocês vão sair daqui um experts em porte ilegal de arma. Está chegando no canal agora, não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de armamento de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, meus amigos, vamos lá. Em janeiro de 2023 foi extinto o porte de trânsito municiado a pronto uso e somente pode ser feito o transporte. Antes, quando esse porte existia nessa modalidade, a pronto uso, ainda aconteciam algumas prisões, pois só podia portar nos deslocamentos para treinamentos e competições. E aí, as pessoas queriam dar aquele jeitinho de falar, eu vou no mercado e aí se eu for abordado eu falo que eu estava indo para o clube. E também já haviam prisões arbitrárias como as últimas prisões aqui comentadas no canal. Porém, depois de janeiro de 2023, com a proibição desta modalidade de porte de trânsito, ele permanece até hoje mais desmuniciado, mas quando podia portar a pronto uso, alimentado e carregado, aconteciam muitas prisões. Entretanto, quando foi extinto, essas prisões foram praticamente zeradas. Muito poucos casos de prisões por porte ilegal de arma. Porém, um ano se passou e estou vendo um aumento significativo nesse tipo de caso. Então, tem muitas pessoas falando um monte de besteira em grupos de WhatsApp, em YouTube, em Instagram, um monte de lugar, falando um monte de besteira. Então é muito importante que vocês entendam o que é o porte ilegal de arma, o que pode, o que não pode e quais são as consequências. Já vou deixar claro aqui para vocês. Não pode portar a arma se você não tiver um porte de arma federal. Logo, é crime. Mas não sou eu que vou fazer para você, não sou eu que vou falar para você fazer ou não essa modalidade, ok? Aí vai vir alguém aqui nos comentários e vai colocar, é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6 e etc, coisas nesse sentido. Meu amigo, você para adquirir uma arma de fogo legalizada, você tem que ter mais que 25 anos, você tem que ter sido aprovado no exame psicológico. Então não sou eu que vou falar o que um marmanjo tem que fazer ou não. Eu vou te falar quais são as consequências dos seus atos. E se você estiver disposto a aceitar todas elas, tudo bem, ok? Cada um responde pelos seus atos. Vamos lá, meus amigos. O porte ilegal de arma está lá previsto na Lei 10.826, que é o apelidado de Estatuto do Desarmamento, em seu artigo 14, capítulo Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Vamos lá, 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, como vocês podem ver, o artigo traz uma série de verbos, portar, deter, adquirir, fornecer, blá blá blá, e fala que é de uso arma de fogo, acessório ou munição, e fala que é de uso permitido, o artigo 14. Sem autorização e em desacordo à determinação legal ou regulamentar. Então a primeira coisa que é necessário esclarecer para vocês é o seguinte. Eu, Andrei, entendo que para você poder ser tipificado ali no artigo 14, para se amoldar ao crime previsto no artigo 14, você tem que estar sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Eu entendo que o crime de porte ilegal de arma é um crime impossível para atiradores esportivos, pois você tem a autorização. Aquele equipamento é registrado em seu nome. Então, quando nós temos aqui o E, ele adiciona sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O legislador, quando acrescentou isso nesse dispositivo, nitidamente o E é uma adição. E eu vou provar para vocês. Vamos ler o artigo 12, que fala sobre posse. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, ok? Em desacordo com determinação ou legal ou regulamentar. Ele não fala se você tem autorização ou não. Então a prova de que quando o legislador colocou sem autorização
e em desacordo, aqui igual ao artigo 12, é porque ele queria adicionar. Você tem que estar sem a autorização e em desacordo. Então, quando você exerce o porte de trânsito municiado, você está em desacordo com a determinação legal regulamentar. Entretanto, você segue autorizado, pois aquele equipamento, ele é um equipamento registrado. Autorizado aqui não é autorizado a portar, porque o que fala que não pode portar a pronto uso é uma determinação legal, lá constante no decreto 11.615, que vem para regulamentar esta daqui, que é uma lei federal. Logo, no meu entendimento, o crime do porte ilegal de arma é um crime impossível para atiradores esportivos. Então eu estou dizendo isso para você portar a sua arma e pronto, acabou e não vai acontecer nada com você? Claro que não. Esta é uma linha de defesa, mas não significa que ela será acatada pelo judiciário. Logo, o melhor que você tem a fazer como cidadão de bem que você é seguir a lei e não descumpri-la, pois você correrá o risco de ser enquadrado em um desses crimes. Vamos lá. Continuando. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável. Então, como regra, o crime de porte ilegal de arma é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente, ok? Então, em tese, somente é afiançável se essa arma for de calibre permitido e estiver registrada em nome do agente. Porém, entretanto, contudo, todavia, esta adinha aqui ficou decidido que este trecho aqui é inconstitucional e, se a arma for de calibre permitido, é um crime afiançável sim, mesmo que não esteja registrada em nome do agente. Mas, vocês vão ver ali no artigo 16 que ela não pode ter numeração suprimida. Vamos lá para o artigo 16. Então, para concluir o artigo 14, se essa arma for de calibre permitido, registrado em seu nome ou não, é um crime afiançável. Afiançável por quem? Pelo delegado. O próprio delegado vai arbitrar uma fiança e você já será colocado em liberdade. Você não vai ficar encarcerado, você não vai ser submetido a uma audiência de custódia. Vamos lá. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, pode ver que é uma cópia ali do 14. Transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito. A mesma coisa se repete lá do 14. Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, aquele meu entendimento do 14 também se aplica ao 16. Como vocês viram, aqui é de calibre restrito. Então, a principal diferença entre o 14 e o 16, que um é permitido e o outro é restrito. Vamos lá. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Ou seja, este crime não é afiançável pelo delegado. O juiz de direito pode arbitrar uma fiança para conceder a sua liberdade provisória durante uma audiência de custódia. Ok? O juiz pode arbitrar uma fiança, o delegado não. No 14, no calibre permitido, o delegado pode arbitrar. Vamos lá. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então vocês podem ver, um é 2 a 4, o outro é 3 a 6. Então já é um crime mais grave. Lembrando que penas acima de 4 anos, pelo menos um regime semiaberto. Ok? Então é muito mais complicado, pois é uma pena restritiva de liberdade. Ok? Vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem? Então, além de todos esses verbos trazidos pelo 16, os parágrafos trazem a seguinte situações em que você será enquadrado no 16 da mesma forma. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma de fogo ou artefato. Por isso comentei que não adianta ser de calibre permitido e ter a numeração suprimida. Então um bandido, que é quem porta uma arma com numeração suprimida, mesmo ela sendo de calibre permitido, ele será enquadrado no 16. Por quê? Porque essa arma tem a numeração suprimida, assim como prevê aqui o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 16. Beleza? 2. Modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir erro à autoridade policial ou perito.
possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização, blá. Portar, possuir, adquirir, transportar, fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. A mesma coisa que está lá no inciso 1. Vender, entregar, fornecer ainda gratuitamente arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente. Então quem fizer isso também será enquadrado no 16. Por último, produzir, recarregar, reciclar sem autorização ou adulterar qualquer forma munição ou explosivo. Então olha a prova de que aquela minha interpretação está correta quando eu falo aqui dos autorização. Pois os atiradores esportivos têm a autorização de recarregar, senão todos os atiradores esportivos deveriam ser enquadrados no 16. Assim como eu escuto muitas pessoas falando que arma de fogo não pode ser vendida, pois é crime, ela tem que ser doada. E isso não tem nenhuma lógica. Por quê? Quando você vende um equipamento para quem tem autorização, automaticamente não está aqui aplicação do sem autorização. Logo, não há problema nenhum, até porque senão a loja estaria cometendo crime quando te vende ali uma arma de fogo. Então não tem problema nenhum essa comercialização entre pessoas com autorização. Vamos lá. Então esses daqui basicamente são os artigos que falam do porte ilegal de arma de fogo, seja de calibre permitido ou de calibre restrito. Agora vamos lá. Primeira dúvida que muitas pessoas me perguntam, que muitas pessoas têm. A arma de fogo, quando apreendida após um porte ilegal de arma, eu perdi essa arma já era, não vou mais recuperar? E a resposta é depende. Eu já atuei em vários e vários processos em que eu consegui a restituição dessa arma de fogo. Por quê? Qual é o procedimento? Após a arma de fogo ser apreendida, ela é encaminhada para a perícia. Para quê? Para a perícia constatar que ela funciona, tanto a arma de fogo quanto as munições. Vocês sabiam que se a perícia concluir que aquela arma de fogo não funciona ou que aquelas munições não funcionam, este processo pode ser arquivado e você pode ser absolvido, dependendo da situação, ou já arquivado de cara ou absolvido? Pois se esse equipamento não funcionava, qual é a lesividade que ele provocaria? Ele não era algo útil, ele não provocaria nenhum mal a ninguém, pois ele não funciona. Então por isso que todos os armamentos após serem apreendidos são encaminhados à perícia, para que a perícia constate se tem numeração, de que calibre é, e um dos quesitos é justamente se esse equipamento funciona, tanto a arma quanto as munições. Seguindo nessa linha de raciocínio, após esse equipamento ser periciado e esse laudo ser juntado no processo, é possível o advogado, através de medidas judiciais, requerer a devolução deste artefato. E eu já consegui diversas restituições, diversas. Assim como também não consegui nesta primeira fase, isso eu estou falando antes mesmo de haver uma denúncia, antes mesmo de o processo prosseguir, ok? Fez perícia, voltou para o processo, já pode pedir a restituição. Por quê? Entende-se que ele não é mais útil à instrução do processo. Já foi feita a perícia, já constatou que ele funciona. Constatou a numeração que ele ostenta e qual calibre ele é. Ele não foi empregado ali num homicídio, por exemplo. Então não tem o porquê este equipamento ficar apreendido, onerando o Estado quando estamos falando de um equipamento devidamente registrado. Ok? Então essa é a dúvida de muitas pessoas em relação ao perdimento da arma de fogo. Seguindo, o boletim de ocorrência registra um fato criminoso. Este boletim de ocorrência se transformará em um inquérito policial. Este inquérito policial tem a missão de reunir provas. A função do delegado é reunir provas, indícios, câmeras, testemunhas, fatos, perícias e chegar a uma conclusão. Esta conclusão ele vai ou te indiciar ou ele vai falar que você não tem que ser indiciado, pois você não cometeu o crime. Mas o delegado não tem poder de arquivar esse inquérito policial. Somente quem tem poder de arquivar esse inquérito policial é o promotor de justiça, pois ele é o dono da ação penal. Ele somente tem este poder de arquivar este processo. Pois bem, foi feito o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência virou um inquérito policial, esse inquérito policial chegou a uma conclusão e o delegado, por exemplo, decidiu por te indiciar. Automaticamente, esse inquérito vai ser levado ao fórum, antes era tudo em papel, né? Hoje em dia é tudo eletrônico, mas basicamente ele vai ser levado à justiça e cabe ao promotor de justiça analisar se você cometeu um crime ou não. Ele entendendo que você cometeu o crime, ele vai oferecer uma denúncia.
Ele entendendo que você não cometeu o crime, ele vai promover o arquivamento desse inquérito policial. Ele tem esse poder de promover o arquivamento do inquérito policial. Lembrando que não é porque o delegado pediu pelo arquivamento que o promotor de justiça vai arquivar o inquérito policial. E vice-versa. Não é porque ele te indiciou que o promotor vai te denunciar. Não necessariamente. A decisão do promotor não precisa seguir a decisão do delegado. É convencimento dele de acordo com tudo que foi ali angariado nos autos por meio do inquérito policial. Essa é a função do inquérito policial. Pois bem, agora vamos falar de... Vocês entenderam até aqui como funciona o processo. Agora vamos falar de acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? O acordo de não persecução penal é uma novidade, entre aspas, porque já faz um tempinho, mas trazido lá pelo juiz Sérgio Moro no pacote anticrime. Basicamente, de forma bem lúdica para vocês entenderem, é um acordo em que a justiça oferece, dando uma segunda chance para quem cometeu um crime de menor potencial ofensivo, ok? E existem algumas regras para que o promotor possa oferecer esse acordo de não persecução penal. Lembrando que o promotor não é obrigado a oferecer acordo de não persecução penal, ok? Ele oferece se ele quiser. Claro que temos medidas jurídicas para adotar, recorrer dessa decisão, para tentar que uma instância superior force, vamos dizer assim, o promotor a fazer esse acordo. Mas isso não é uma unanimidade, não é obrigatório que o promotor aceite o acordo de não persecução penal. Pois bem, antes de oferecer a denúncia, preenchidos os requisitos, quais são os requisitos do acordo de não persecução penal? Você não pode ter feito nenhum tipo de transação penal nos últimos 5 anos, o crime tem que ser de menor potencial ofensivo e ambos os casos aqui do porte ilegal de arma se adequam ao acordo de não persecução penal. É possível que o promotor faça ali um acordo de não persecução penal. Beleza. O promotor vai dar um despacho falando que ele vê possibilidade de um acordo de não persecução penal e vai questionar se você tem interesse nesse acordo de não persecução penal. Você respondendo que tem interesse nesse acordo de não persecução penal, vai marcar-se uma reunião, 99% das vezes virtual, para alinhamento dos termos. O que é isso? O promotor vai falar quais são os termos que ele quer para que esse acordo aconteça. Como o próprio nome diz, acordo. Se uma das duas partes não estiver satisfeito com aqueles termos, não existe acordo e o processo prossegue e ou ele promove o arquivamento ou ele denuncia. Mas se ele ofereceu o acordo de não persecução penal, ele entendeu que não é caso de promoção de arquivamento, então ele vai te denunciar, ok? Para vocês terem uma ideia, para ilustrar, eu já fiz acordos de não persecução penal até de doação de sangue, onde o promotor de justiça sugeriu que o meu cliente fizesse 3 doações de sangue para colocar fim naquele processo. Eu já fiz acordo de não persecução penal de R$50 mil como pagamento de multa. Eu já fiz acordo de não persecução penal de prestação de serviço à comunidade. Então vai do que o promotor oferece e do que o cliente aceita. E o mesmo se aplica em relação ao perdimento das armas de fogo. Muitas vezes essas armas de fogo ainda estão apreendidas. E tem que constar no termo deste acordo de não persecução penal qual a destinação dessas armas. Eu já fiz acordo de não persecução penal em que o promotor não abriu mão do perdimento da arma e eu já fiz acordo de não persecução penal em que o promotor aceitou restituir a arma para o cliente. Qual é a grande, vamos dizer assim, vantagem do acordo de não persecução penal? Não se entra no mérito da questão. Se podia, se não podia, se você está certo ou se você está errado. Não se entra nesse mérito. Ok? E o processo é extinto, é extinta a sua punibilidade, ou seja, este processo não constará nos seus antecedentes criminais, enquanto em curso constará na certidão de distribuição criminal, mas não constará no seu atestado de antecedentes criminais. Ficou claro até aqui? Espero que sim. Vamos lá. Você decidiu por fazer o acordo de não persecução penal. Um detalhe. Uma das condições para que o acordo aconteça é você confessar a prática do crime. É isso que está lá no artigo 28A. Ele te obriga a confessar a prática daquele crime. Mas, lembrando a todos que essa é uma mera formalidade. Vamos supor, você faz o acordo de não persecução penal, pede um parcelamento do valor e o promotor acata. Por motivos diversos, você não consegue cumprir esse acordo. O que vai acontecer? O acordo foi rompido, o promotor de justiça vai te denunciar pela prática daquele crime.
Só que agora você já confessou, então você já está condenado, não é? Não, não é. A confissão no momento do acordo de não persecução penal não passa de uma mera formalidade. Ela não pode implicar em consequências caso o processo venha a prosseguir, caso você seja denunciado. Ok? Ficou claro isso? Como já comentei, esse é um benefício apenas que você pode utilizar uma vez a cada 5 anos. Então, quando do oferecimento do acordo de não persecução penal é feita uma pesquisa se você já não foi beneficiado por nenhum tipo de transação penal nos últimos 5 anos. Se foi, você já não é elegível para o acordo de não persecução penal. Ok? Então, meus amigos, como vocês puderam ver, algumas pessoas pintam o acordo de não persecução penal como algo simples, tranquilo, fácil, como se fosse obrigatório a justiça te oferecer esse acordo de não persecução penal. E não é bem assim que funciona. Eu vejo algumas pessoas falando, se você for preso, a gente vai lá e faz um NPP depois e acabou. Como se fosse algo super simples. E aproveitando este ensejo, eu também vejo algumas pessoas propagando em grupos de WhatsApp que você, como eu comentei lá no 14, não importa se o equipamento está registrado em seu nome ou não, você é um crime afiançável. Então, até que ponto é vantajoso você ter uma arma registrada? Só que lembrem-se que, por exemplo, esse detalhe da arma estar registrada em nome daquele réu, daquela pessoa que está respondendo aquele processo, pode fazer a diferença entre o promotor querer ou não oferecer o acordo de não persecução penal. Então essa máxima do, não, depois a gente faz o NPP e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. É comentário de quem está querendo parecer especialista, mas não atua em casos práticos, pois se atuasse não falaria uma besteira dessa. Ok? E a arma estar registrada ou não em nome do agente faz toda a diferença entre o promotor oferecer um acordo de não persecução penal ou não. Então pensem bem e sempre a recomendação principal é: não extrapolem os limites legais, não cometam crimes e, infelizmente, o atual cenário é esse. Nós não podemos nos defender, nós temos que ir para o clube de tiro com nossos equipamentos desmuniciados, correndo risco, como aconteceu semana passada, de como um caco foi sequestrado, teve seus equipamentos furtados, e hoje esses equipamentos podem ser usados contra mim, contra você, contra a polícia e contra um monte de gente. Ok? Equipamentos legalizados que caíram nas mãos erradas. É o que eu costumo dizer, uma pessoa pode perder um arsenal para um moleque de 14 anos no farol com um canivete, porque nós não vamos ter como nos defender. Não há nenhuma lógica. Mas, como disse lá no começo do vídeo, é importante destacar aqui no final, as consequências dos seus atos serão suportadas por você. Então cabe você a escolha, se você seguirá a lei ou não. Lembrando, se você decidir descumprir a lei, você pode ser a diferença entre você ficar vivo ou não. E também pode fazer a diferença entre você deixar de ser um cidadão de bem, na acepção jurídica do termo, e passar a ser um criminoso, tratado como tal, respondendo a um processo criminal. Eu espero que eu tenha conseguido aqui nesses 23 minutos explicar um pouco sobre o porte ilegal de arma, e eu também espero que vocês me ajudem a compartilhar muito esse vídeo nos grupos de WhatsApp, em todas as plataformas possíveis, para que essa informação chegue no maior número de pessoas. Se você, depois de todas essas informações, permanece com a decisão tomada de portar o seu equipamento, como diz, tudo bem, as consequências serão suportadas por você. Mas quantas pessoas talvez estavam portando seus equipamentos ilegalmente comprando esta ideia de que depois faz uma NPP e tá tudo certo. E não é bem assim que funciona, e por isso a importância desse vídeo. Prometi ontem que gravaria esse vídeo, falei que ele ficaria extenso, pois não tem como ficar menor do que isso, com o volume, a quantidade de informações trazidas aqui para vocês. Eu espero que o recado tenha sido captado e eu também espero do fundo do coração que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo para que a informação chegue no maior número de pessoas. Se eu deixei passar algo, se ainda faltou comentar sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de gravar um vídeo em complemento a este daqui, para que não fique nenhum fio solto, para que você entenda o assunto completamente e não corra o risco de se tornar um criminoso por pura desinformação. Esse foi o vídeo de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo juntos. Até quando? Não sabemos.